bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Daló e estamos aqui começando mais um episódio do nosso Missão Bentos podcast. Hoje com a Clara, me fazendo companhia, e com convidados bem especiais. Mas vamos para os recadinhos iniciais do episódio. Eu lembro de dar? Eu quase não lembro, mas vamos lá. Enfim. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E esse eu acho que vai ser, assim, bem gostoso e bem impactante. Lembrando vocês para se inscrever no canal, né? Deixar seu like, comentário, que ajuda a gente bastante. Que mais? Nossa loja tá aí ainda online, né, vida? Ainda não, né? Já está online. Então, tá na descrição? O Tá link? na descrição o Tá link. na descrição o Entram lá, link. o QR Code provavelmente vai estar aparecendo na tela também. Entrem lá, tem bastante produtinho de evangelização bacana. Além de estar ajudando a missão, você vai estar andando bem no estilo. Eu tô de uma garota propaganda hoje. Também nos acompanhe nas redes sociais, né? Como a Clara falou, nosso Instagram, Facebook, TikTok, aqui no YouTube. Se inscrevam, compartilhem com o pessoal. Tudo mais. Acho que é isso. Mas Acho que é. Hoje estamos começando um projeto bem bacana para o mês de maio. Então já vamos deixar vocês na curiosidade, porque teremos 3 episódios especiais agora em maio, que vamos fazer dedicados às mulheres, às mães. Então, se você é mãe, se você é mulher, quer saber um pouquinho mais… ou se quer ser mãe também, né? Ou as futuras mamães, nos acompanhem. Serão 3 episódios muito bacanas, com histórias bem marcantes aí. Espero que vocês gostem. E vamos para as convidadas agora? Nossa. Eu tenho que falar, gente. Mas não só eu falo. Então vamos lá, gente. Olha, são 2 mamães, mulheres, que se encontraram, né? De uma forma bonita, né? Não posso dar muito spoiler, né? Das conversas que já tivemos aqui. Mas 2 pessoas, assim, super iluminadas, que pra mim foi, assim, um presente de Deus agora. Estamos aqui, né, com a Gabi e com a Helena, da Café com Fé. Isso. É isso aí. Eu acho um trava-língua, gente. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Obrigada É uma a honra você. estar aqui, gente. E agora a bola tá com vocês. Agora vocês tiram em poupar para ver quem começa se apresentando. E aí a gente vai querer conhecer um pouquinho mais de vocês também. Tá. E a história de vocês e deixar a conversa rolar. E como surgiu, né, o Café com Fé. É isso aí. Tá. Passo a bola pra Gabi. Bom, gente, meu nome é Gabriela, conhecida como Gabi. O café começou… A gente coloca Café com Fé, mas no fim a logo é café, né? Que é realmente… Porque eu fiz a oficina de oração e vida lá no Padre Kleber, no começo do ano passado. E no meio da oficina, eu já estava apaixonada por toda a didática, a metodologia que é trago na oficina, que o Frei Inácio Larrañaga nos ensina, a forma que ele ensina a ler a Bíblia. Isso me deixou assim… Eu sou uma mulher de caminhada na igreja, eu venho de uma família mineira, eu tenho uma avó na renovação carismática, desde, né, o seu começo. Eu cresci na Canção Nova, eu fui uma jovem que acampava na Canção Nova, eu fui serva do Filhos da Luz na Estigmatinos um tempo. Então, assim, eu tenho uma caminhada na igreja, mas eu nunca tinha tocado o que eu aprendi na oficina. Isso, para mim, foi um grande tesouro. Aí, no meio da oficina, eu liguei para as minhas amigas, 4 amigas. Eu falei assim, meninas, porque eu tava na mesa de café da manhã, lendo a Bíblia, fazendo a dinâmica da oficina. Aí eu liguei para elas de vídeo na hora e falei assim, eu tô aqui tomando um café e eu quero que vocês venham aqui, que eu vou ensinar para vocês o que eu tô aprendendo. E começou assim, na mesa da minha casa. As minhas amigas começaram a ir, nós somos mães.
o período da manhã é o período que as crianças estão na escola e que a gente consegue ter uma disponibilidade. Mesmo sendo profissionais liberais, assim, a gente conseguimos fazer nosso horário, a gente tem o período da manhã mais fácil de lidar do que o da tarde, porque à tarde as crianças voltam da escola. Aí começa toda a rotina de mãe. Isso. E depois da pandemia, eu não consegui seguir com serviços, porque antes eu fiz o ECC, então eu era serva do ECC. Eu continuava com o engajamento na igreja, mas após pandemia, meus filhos pequenos, para mim o período da noite é muito difícil. Então, Rainha da Paz, que é um grupo de oração lindo do Padre Kleber, que eu não conseguia ir, porque eu deixava de estar no momento que meu marido precisava de mim ali, né? Meus filhos, então era uma opção difícil para mim. Então, o café foi uma forma que eu descobri ali, na verdade, foi Deus, né, que fez esse chamado, de realmente ter presença e disponibilidade para estar em oração. Fora que o café da manhã, eu falo que é a primeira audiência do dia. Quando você acorda e tira um momento para estar em conexão com Deus, você descansou à noite, né? O dia raiou, você consegue não pensar em outras coisas, né? O período noturno pra gente que é mãe, né? É mais conturbado. É muito mais conturbado. Então, isso foi uma descoberta. Então, o café, ele tem esse sentido de ter sido numa mesa de café, uma conversa leve sobre o que seria a leitura da Bíblia através da oficina de oração e Vita. Nossa. Helena. Começou bem. E aí? Meu Deus. E aí que eu entrei logo em seguida, né? Na verdade, a gente estava até conversando antes que quando eu estava morando nos Estados Unidos, que eu vivia dentro de uma comunidade, né, cristã, e eu sentia muita falta depois que a gente voltou para o Brasil de estar perto de pessoas que tinham os mesmos valores e princípios que eu. E eu pedia muito isso para ele, sabe? Eu falava, me coloca em torno de pessoas que têm a mesma base. E um dia, no primeiro encontro, primeiro café com fé na casa da Gabi, uma outra amiga muito querida, que também chama Gabriela, postou. E ela me disse que quando ela postou, ela estava pensando em mim. E ela falou, se a Helena ver e responder, pra ela estar aqui. E na hora, eu falei, como assim? Eu quero. Como que eu não tava sabendo disso? Como eu não sabia da sua existência? A gente não se conhecia. Sim. E aí, eu fui. No próximo, eu já estava lá. E foi… E aí, foi isso. Foi uma resposta mesmo, assim. Senti que eu tava no lugar certo, com as pessoas certas. Foi uma união de propósito. Foi. E aí, a Gabi falando do curso de oração em vida, o quanto tinha sido importante para ela. E eu tava vendo ali o quanto era rico aquele material, né? O Padre Kleber nos orientou, né? Orientou para a Gabi que o curso ia ser ministrado na igreja. E que a partir daquele momento, o material não seria mais disponibilizado para a Gabi compartilhar no grupo. E aí eu falei, pronto, vou fazer o curso também. Comigo, né? Falar de Deus e falar da Bíblia, tô dentro, né? E aí eu fiz o curso, a Gabi refez, a gente fez juntas. E recomendamos para todo mundo, o curso é realmente muito lindo. Ele é dado no mundo inteiro, então você pode fazer em qualquer país. E é dado ao mesmo tempo, então tá todo mundo junto, caminhando com as mesmas leituras. Então, foi bem enriquecedor pra gente, pra mim, pessoalmente. Foi bem transformador, o curso é bem lindo. E a Gabi me convidou para passar a leitura e fazer um novo devocional para aquelas meninas que a gente tinha perdido, né, a orientação do Frei e começar do zero. E no começo, eu falei, ai, não sei, que responsabilidade, né? Difícil, porque você fala, como que eu vou passar? A gente vai começar a ler a Bíblia de cabo a rabo? Vamos começar… Por onde começa e por onde termina, né? Eu acho que é a primeira questão que todo mundo fala. Por onde começa a ler a Bíblia? Começa na coragem. Né? Começa na coragem. Porque a Bíblia pode ser lida de diversas formas. Sim. Né? E eu acho que a coragem é o primeiro passo. Você não ter medo. Né? E entender a importância do que está escrito ali. E a nossa grande missão é passar para as meninas que a Bíblia é uma palavra viva.
E que não tem como conhecer Deus se não ser pela palavra dele. Ele diz o que ele espera de nós, né? Uhum. Então não tem como eu ficar imaginando, Deus espera que eu faça isso. Não, ele já disse. Não preciso ficar imaginando, tá escrito. É legal que, assim, você falando, me vem muito o estudo bíblico que o Monsenhor Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib traz, né, da Canção Nova. Que dentro do estudo ali, ele te dá alguns passos e ele te dá perguntas. E essas perguntas são, quais as promessas de Deus para nós? Sim. Do livro lido, né? E a outra era quais as promessas, o que Deus diz pra mim e o que eu respondo a Deus, né? Então, eu acho que o que você falou é muito de encaixe com isso, né? Deus, ele fala com a gente ali. É que a Igreja Católica, o que acontece? Quando eu comecei a passar o que eu aprendi, o que eu passava? A metodologia em si, porque o Frei Inácio Larrañaga, ele é um frei espanhol. Sim. Que ele cria uma metodologia de leitura da Bíblia, que ela, assim, ela vem de uma simplicidade muito grande. E ela traz uma intimidade, né, com Deus, que ela é, assim, que ela é muito contemplativa. Ela é muito forte. O que ele traz ali com a metodologia. Só que, assim como todos os movimentos da igreja, você tem que participar do movimento para realmente tocar a riqueza daquilo. Então, eu não podia passar para as meninas. Você tem que ser cadastrado na oficina para você realmente passar aquele material, estar apto a passar. Mas eu, de alguma forma, quis dar um spoiler, sabe? Então, assim, eu passei o que ele ensinava em si e o que ele trazia com a proposta de leitura, porque ele sempre traz na proposta de leitura um sentido, que foi que é o que a Helena faz hoje, um sentido de leitura daquelas passagens e sempre um propósito, né, da semana. Então, o que foi bacana? Geralmente você tá na missa, você ouve o padre falando, nós vamos começar um curso, né? Chama Oficina de Oração e Vida, vai mudar a sua forma de encarar, tal. Só que ele é 2 horas por dia. Então, ele é uma vez por semana, 2 horas. E isso é um desprendimento de muito tempo. A vida louca, caótica que a gente tem. Como é que a gente para se a gente não tem noção do que o conteúdo do que a oficina entrega? Então, eu quis trazer isso. O quanto era rico. E aí, quando as meninas tocaram naquilo, elas começaram a fazer oficina. E começaram a caminhar comigo nesse propósito. E aí, a gente fez baseado nos ensinamentos do Frei, sem tocar o que ele ensina na oficina, porque é muito pessoal. Quando você faz a oficina, ele tem uma forma de te colocar no presente. Ele tem uma meditação guiada que te coloca no presente para o estudo. Então, ele tem toda uma metodologia que é linda, que é só no curso que você toca. Mas ali, a gente conseguiu ensinar de uma forma tranquila, assim, da forma... porque você faz meia hora o que ele ensina, entendeu? E a Helena conseguiu seguir com isso, sabe? Com esse ensinamento de uma maneira leve, de uma maneira profunda. E que se encaixou no dia a dia ali de uma mãe, né? Tem que ser uma exatamente, cobrança, né? sim, eu acho que eu tenho esse preconceito, esse medo. Eu não sei ler a Bíblia. Eu não entendi as palavras. Sim, às vezes tem versões que são difíceis mesmo. Aí eu acho que você tem que buscar uma versão que se adapte mais ao seu linguajar. A gente usa da pastoral, né? A Bíblia da pastoral no café. Mas que talvez para a Clara não seja a Bíblia recomendada. Mas a mensagem é a mesma, né? E a gente trabalha temas. Então, cada semana a gente está estudando um tema. E são 6 dias de devocional. No 7º dia, a gente se encontra para discutir. E é aquilo que tocou, né? Eu acho que para mim, essa passagem aqui, essa aqui do dia 3, foi a que mais fez sentido com o que eu tô vivendo hoje. Deus falou comigo nesse sentido. Aí vem os testemunhos, né? E você trouxe uma coisa muito legal, Clara, que é sobre isso. A maioria é mãe. E a maioria... vive esse vucu-vucu da vida.
né? Se não é mãe, hoje a vida da gente engole a gente de tanta coisa que a gente tem para fazer. Inclusive, a gente tem uma oração que ela chama parar, que ela é feita pelo Frei, que é de parar mesmo ali para estar junto. E o que acontece? Com isso, essa maternidade, esse monte de função, não dá, às vezes, para você fazer um estudo bíblico, porque isso toda paróquia oferece, né? Uhum. Se a gente buscar as paróquias, você pode fazer o estudo bíblico. Se você buscar a diocese, você tem estudos bíblicos riquíssimos. Só que a forma que o Frei ensina, o que ele faz? Ele dá ali um versículo, a gente pega aquele versículo, você vai ler ele despretensiosamente umas 3 vezes. E você vai se apegar numa frase daquele versículo. Porque Deus vai falar com você. Em qualquer versículo que ele te mandar. E aí você vai grifar aquela frase do versículo e você vai responder o que aquele versículo te trouxe. E você vai ressoar aquele versículo durante todo o dia. Então é uma forma muito bonita. Aí, em nomes próprios da Bíblia, ele te ensina a colocar o seu nome próprio. Ele sugere que você substitua, né? Então, por exemplo, Deus disse a Moisés. Ele vai falar, Deus disse a Helena. Né? Então traz para próximo, traz na intimidade, né? Traz naquilo realmente Deus está falando com você, não é com… Exatamente. E quando você for anotar, que ele nos instrui, a anotar sempre na primeira pessoa. Então, a gente tende, né? Quando a gente está escrevendo ou fazendo algum tipo de reflexão, sempre colocar no nós. Deus está querendo nos dizer… Não, Deus não está querendo dizer nada. Ele não está querendo dizer a mesma coisa para mim e para você naquele versículo. É para mim. Então, assim, Deus está querendo dizer para mim isso, isso, isso. Deus está querendo dizer para o Felipe isso, isso, isso. E quando a gente compartilha, às vezes a gente chega à conclusão que estava dizendo a mesma coisa para mim e para você. Só que de palavras diferentes, né? Quando a gente está trabalhando sobre o mesmo tema, talvez uma outra passagem sobre aquele mesmo tema ressoa mais para mim. Porque pela minha experiência de vida, pelo que eu tô passando. Então, assim, a gente pega momentos diferentes da Bíblia para falar do mesmo assunto. Que leva a uma conclusão final dos 6 dias. Que é onde a gente quer chegar, né? Então, às vezes, é preciso ler todos os dias. Às vezes não, às vezes um dia sim, um dia não. Não tem uma obrigatoriedade, sabe? Não é pra ser uma coisa forçada. É pra ser leve. E também não tem uma sequência. Então, por exemplo, se alguém começar a querer participar do café agora, pode entrar a qualquer momento. Porque ele não é uma sequência de leitura da Bíblia. Não é como ler a Bíblia em um ano. Não. Não vou ler Lucas agora, Mateus ali. E acima de tudo, quem guia? Quem guia a Helena? O Espírito Santo. Sim. A gente tem uma metodologia do grupo de oração, mas a gente deixa o Espírito Santo guiar. E o que ele falar naquele encontro, a Helena faz as palavras referente àquele tema que foi proposto. Sim, na semana seguinte a gente trabalha o que foi trazido na quinta-feira. Então, por exemplo, se tá ali pulsante no grupo falar sobre casamento, qual é o papel da mulher, o que ela influencia no casamento, ou qual é o papel do homem. Nessa semana a gente trabalha isso. Se acontece uma situação de perda, a gente vai trabalhar luto. Se acontece… Então, assim, o grupo vai caminhando de acordo com organicamente, de acordo com a própria necessidade que ele mesmo traz. Eu acho que isso que é a grande riqueza do café. Porque tem essa conexão, as pessoas se sentem pertencentes. É isso que eu ia falar, traz o íntimo, né, da pessoa. Tava até na minha cabeça, enquanto vocês falavam, o fato de falar assim… não é engessado no negócio que… por exemplo, a missa, a gente sabe que é aquilo. Cada ano nós temos um livro para se ler, mas não sai daquele rito, né? E traz principalmente pra mulher que tá em casa, que né… É um momento tão só, entre aspas, onde o marido não tá, os filhos não estão, você tá sozinha de manhã. É um momento que você fala assim, agora eu vou respirar. E muitas vezes é o momento em que a mãe vai ser vista. Às vezes eu vou ser vista. Sabe? Nesse lugar eu vou ser vista por pessoas diferentes que eu não conheço. Que às vezes tem a mesma história que eu, parecido. E eu tô sendo vista, olhada, sabe? É um grupo muito rico e não é coincidência que a gente gosta de falar, que é deucidências, né? Que
começou às quintas-feiras, que é o dia que o Santíssimo está exposto. Então, isso também trouxe um peso fundamental para o grupo, né? De cura, de adoração, de fortalecimento, de vínculo entre nós, né? Então, assim, um grupo que começou com 6, hoje nós somos 170 e 190. Olha. Então, assim, tornou uma coisa muito maior do que a Gabi poderia imaginar, né? É, Esse chamado. Porque é propósito deles, sabe? Sim. Eu acho que sempre é. Tudo aquilo que Deus Abençoa. coloca a mão, nem o homem destrói. Ele diz isso até do próprio casamento, né? Quando eu comecei lá atrás, que eu fazia os encontros na minha casa com 4 meninas, eu nunca pensei em abrir mais ele, porque eu nunca me achei digna de ensinar. Porque, por mais que a gente tenha uma caminhada, você fala, meu Deus, mas como eu vou ensinar para um monte de gente? E aí eu conheci uma pessoa que me deu essa ousadia, que é a Lucélia. Hoje ela tem, acho que não é instituto mais, né? Que é Impactando Vidas. Ela tem um projeto lindo, que é uma pessoa que depois vocês podem conhecer. A Lucélia tem o Impactando Vidas, que ela ajuda crianças em abrigos. Então, ela tem alguns projetos, ela tem um legado, que são encontros que ela faz. E aí, ela me impulsionou. Quando ela me conheceu e ela soube que eu ensinava na minha mesa de café, ela falou, Gabi, por que a gente… Vamos chamar mais pessoas. Eu quero conhecer seu projeto, eu quero chamar as embaixadoras do Impactando Vida e vamos realmente dar corpo a esse projeto, porque é lindo. E aí, ela olhou pra mim e me fez esse chamado. Eu falei, calma que eu vou rezar. Porque isso é sério, gente. Sim. E aí, Deus me deu essa frase que a gente traz na camiseta, que é muito forte pra mim. Que é não vitrine, jardim. Que é não sobre a minha santidade. Porque isso não… É muito difícil, né? Isso é alcançável? Sim, a todos nós. Mas é muito difícil, né? Não é sobre mim, não é sobre a Gabi, não é sobre a Helena. É sobre algo muito maior, é sobre ser jardim, sabe? É sobre acolher cada pessoa, cada repertório que entra naquele lugar. E assim… hora que a gente passou… Aí na quinta-feira, eu sempre postava alguma foto do Padre Kleber, porque eu faço o marketing deles, né? Eu cuido da rede social deles. E eu sempre postava alguma foto no jardim, na capela. E um dia, uma das meninas falou, Gabi, é tão lindo aquele Jardim de Maria que você posta. Que é maravilhoso aquele, gente. E aí, eu falei, vamos fazer o encontro lá um dia? Aí as meninas, vamos? E era na quinta-feira. O Santíssimo estava exposto. A partir daquele dia, nunca mais a gente saiu da igreja. E foi muito bom, porque ali a gente deixou de só uma amiga chamar outra. A gente abriu para quem estava visitando a igreja. Para as mães que os filhos estavam fazendo catequese. Sim. As mães se chegavam. Porque quantas mães estão lá fazendo nada, esperando o filho na catequese? Sim. E as mães viam a gente com a Bíblia e falavam, a gente também, o que vocês estão falando? Eu curiosa, eu colocava a carinha assim, é aberto? É aberto. Qualquer uma pode entrar? E também tem o quê, né? De às vezes nem sabia que o Santíssimo tava lá, exposto lindamente pra elas. Porque acontece, né? No dia a dia você tá tão corrida que desliga a mente. E era um momento de cuidado também, né? E tudo casou. Porque a oficina de oração e vida, inclusive mudou minha maternidade, vamos falar sobre isso. Porque o Frei nos ensina a ser contemplativos. Nos ensina a ser adoradores. Então, não por acaso a gente foi parar naquela igreja. Não por acaso naquele jardim lindo. Pra ser adorador, né? Então, hoje a gente tem o momento do estudo, o momento da partilha. Sobre o que foi lido na semana. E o momento da adoração, onde a gente sempre coloca um louvor e tem um momento de cura, de oração, de entrega. E aí é Deus que faz, literalmente. E uma vez por semana a gente traz um formador. Então a gente tem esse projeto também de trazer alguém para passar alguma formação pro grupo em si. É que o objetivo, além de tudo isso, é que a pessoa saia com um amadurecimento espiritual, né? E de uma forma orgânica, não de uma forma didática, né? Porque de livros a gente tem muitos, né? Você pegar um livro e falar, o que é fé? O que é espiritualidade? O que é sei lá o quê? Qual é a Santíssima Trindade? Assim, temos uma igreja rica com livros pra isso, né? Livros. O propósito do grupo é que a pessoa desenvolva a maturidade espiritual através da leitura, da palavra e da adoração. Então, ela consegue fazer esse combo todo
naturalmente, da forma como Deus nos ensinou, né? Não sendo o que eu tô te passando. Não se trata de o que eu estou falando. Não importa quem está falando. Quem está falando ali é a Bíblia. Você está lendo, é Deus que está falando. Não é a Helena, né? Não é um padre, não é a Gabi, é a Clara. Ai, gente. É a palavra de Deus. Então é lindo. Espero quinta-feira, né, Gabi? Eu acho. E assim, puxando o gancho de maio, né? Bom, eu tenho meu marido tem uma fábrica de açaí, a Naturion. A gente tem a sede em Cravinhos. Eu cuido também da toda a parte de imagem da fábrica. E, né, da rede social também, tudo. O que a oficina de oração e vida mudou na minha vida e depois na minha maternidade? O parar. Eu comecei a falar não para muitas coisas, para realmente dar valor ao que importa. Ao momento presente que eu estava com os meus filhos, que eu estava com meu marido. E aí, o que acontece? O ano passado, eu tenho um filho, a Bela, de 6 anos e o Miguel, de 8. O ano passado, eles faziam o contraturno da escola. Eles tinham muitas atividades. E a gente pensa o quê? Uma criança, você fala, ela é cheia de energia, eu vou colocar um monte de atividade e tal e tal. E o que toda essa maturidade espiritual veio trazer na minha casa? Que não precisa disso. De tanta coisa, da gente encher a agenda deles. Que da mesma forma que a minha agenda, eu tinha que administrar de uma forma que eu estivesse mais presente na minha casa, para meu marido, para os meus filhos, que os meus filhos também precisavam de tempo para ser ocioso, para descansar, para estar comigo, para estar com meu marido, para brincar, sabe? Então eu tirei, esse ano foi o ano que eu tirei eles do contraturno. Tirei eles de muitas atividades. Se você for agora lá em casa, meu filho e minha filha estão lá, sabe? Estão brincando, estão... Então, eu tirei eles de muitas atividades e entendi que o nosso dia, a nossa atualidade tem nos engolido, assim, com muita produtividade na nossa vida e o que a gente quer para o nosso filho também. E que, na verdade, não é sobre isso. Que a gente precisa de outros pilares, que a gente precisa do pilar emocional muito mais do pilar de encher a nossa vida de produtividade, entendeu? Então, eu passei a estar mais com meus filhos, eu passei a administrar a minha agenda toda num período que eles não estavam, para eles realmente poderem estar lá, eu poder estar presente, mais presente do que eu estaria. Então, isso mudou também para mim. E o Frei, ele nos ensina... com essa dinâmica, a ouvir bonito, sabe? A parar, a ouvir. Por quê? Quando você é amigo, quando você se apaixonou pelo Felipe, por que você se apaixonou pelo Felipe? Primeiro porque a gente começou sendo amigo e era o melhor amigo que eu tinha na vida. Exatamente, Clara. Porque ele te ouvia bonito. Sim. Ele te ouvia e aquilo realmente caía no coração dele. E vocês tinham uma troca por isso. Então, o café, ele é o ouvir bonito. Quando alguém chega no café, a gente faz questão que a pessoa esteja presente. Que a pessoa conte um pouquinho sobre ela. Hoje, a gente tem subgrupos para uma ouvir a outra. Porque, para a gente ser amigo de alguém, você precisa dar tempo e dar ouvido. Tempo de com qualidade, Jesus, né? E com Deus, né? Não é diferente. Quando você senta para ler a Bíblia, você precisa pegar um momento que você consiga estar ali. Por isso que a gente gosta do período da manhã. Antes de começar todo o seu dia, que você realmente pare para ouvir o que ele tem para te falar, sabe? Para ouvir bonito. Ouvir com o coração, né? No caso de ler a Bíblia. Mas assim, eu comecei a fazer isso em todas dos meus relacionamentos. Então, isso mudou muito minha forma de ser mãe, minha forma de ser esposa, minha forma de ser amiga. Eu ia te perguntar o que isso impactou, né? Porque você falou assim, eu tirei os meus filhos das atividades. Eu tive que doar meu tempo. É o tempo de qualidade, né? Sim. Existe um livro que eu li no início do nosso namoro, que chama As 5 Fases do… Relacionamento, não é? Não, minto. As 5 fases do relacionamento. E falava muito isso, da questão do tempo de qualidade que a gente precisa ter. Porque é uma doação. Sim.
né? Não só pro outro, mas também… E como que isso impacta na vida de vocês, assim, no dia a dia. Às vezes, um marido que tava estressado, né? Fica ameaçando a criança que chegava em casa agitada. É outra coisa. É outra coisa completamente diferente. E assim, a Helena é psicóloga, ela sabe falar isso mais que eu. Às vezes, por exemplo, o Miguel tava me dando muito trabalho, por exemplo. Passava uma parte que ele tava dando muito trabalho. E a hora que eu dedico o tempo de estar só com ele e de fazer atividades com ele, isso muda. Ele para de dar trabalho, né? E aí, eu descobri o plantio desse amadurecimento. A gente tem um rancho de Delfinópolis. E ele sentado na rede, olhando pro nada, contemplando a natureza. Então, assim, o Miguel, ele tem, 8 anos. Então, ele tem sentido muito menos vontade de tela. Que é raro numa criança de 8 anos hoje, né? Mas é porque eu realmente desprendi um tempo para estar com ele. Então não adianta também você tirar as crianças das atividades e colocar uma tela ali, né? Isso é o que Jesus veio nos ensinar, que é o amor. E o amor, sendo uma ação, ele é um comportamento, né? Quando eu olho para você e eu estou disponibilizando do meu tempo para estar com você, eu tô me doando. Às vezes eu tô cansada. Às vezes eu não tava afim. Às vezes não era seu dia, né? Às vezes eu tava com 1000 problemas pra resolver. Mas eu parei e optei pra estar com ele naquele momento. Com o seu filho. Eu com os meus filhos, com o meu marido. Então, assim, é o que eu… Uma vez eu li um texto e fez muito sentido, né? Que a família… a gente tem que encarar ela como se ela fosse um quebra-cabeça. Você não monta um quebra-cabeça com 1000 pecinhas espalhadas pela casa. É impossível você montar um quebra-cabeça com todas as peças espalhadas. Cada um no seu canto, cada um vivendo a vida independente. Não tem como você formar um vínculo. As peças precisam estar juntas, numa mesa. Para que você possa olhar e falar assim, essa daqui vai encaixar aqui. É a hora que eu vou te ver, é a hora que a gente vai se conectar, é a hora que a gente vai ter uma troca, é a hora que eu vou te perdoar de alguma coisa que você me fez e que o outro nem sabia que te magoou. Sabe, às vezes no relacionamento, vocês são casados, a gente sabe como que é. A gente faz coisas que a gente nem sabe que impacta na vida do outro. Não foi de propósito. E estando junto, né? E estando presente, e tendo esse olhar de que eu te amo e eu quero estar com você e eu vou fazer de tudo para fazer isso dar certo, a gente, enfim, vai caminhando. Eu acho que Deus nos ensina isso, né? Não tem como você passar virtudes para uma criança como mãe, ou… se você não tá embasada, se você não lê, você não sabe o que Deus espera de você, né? Virtudes a gente não nasce com elas, né? Sim, a gente aprende, a gente ensina. Então, como ter empatia, como ter gratidão, como ser humilde, como perdoar. Isso tudo a gente tem que passar para os nossos filhos. É a nossa responsabilidade espiritual, inclusive, né? Como pais. Então, assim, uma casa que é firmada, né, em Deus, é um lar diferente, né? Me veio muito aquela frase, diga onde o seu coração está e ali estará o seu tesouro. Sim. E é o que Deus quer da gente, né? Se a gente tirar um tempo pro outro, Deus vai estar ali. Independente, você falou assim, nós começamos com 4. Mas na Bíblia ele diz, onde 2 ou mais estiverem o meu nome, ali estará o meu espírito. Sim. E o que eu queria perguntar… essa questão, assim, de como vocês viram a fé de vocês refletirem nos filhos de vocês, né? Você falou que seus filhos são pequenos, Helena falou que os seus filhos são maiores, né? Se, por exemplo, porque a gente sabe que criança não gosta, não entende, não quer. Aí eu posso falar. Desculpa que eu vou falar. Na minha casa eu vi muita diferença. Nesse sentido de buscar Deus também, né? Muita. A Ana, minha filha, é uma criança que ela é muito parecida comigo, né? Então eu sempre fui uma criança que Deus sempre foi meu melhor amigo. Né? Então, isso é muito raro. Eu era uma criança que conversava muito com Deus. E eu vejo muito isso nela, né? Ela fala, quando eu saio de casa, ela me manda mensagem: mãe, volta com segurança, que Deus te abençoe, né? E já o Pedro, meu filho, ele mais a ciência. Então, pra mim e pro meu marido, era uma coisa que nos magoava. Eu falava assim, nossa, mas onde eu tô falhando, né? Onde eu não tô conseguindo passar pra ele isso? E olha, eu vou falar, no começo foi muito difícil a gente
errou, né? Meu marido entregou a Bíblia pra ele e falou: você vai ler, e eu quero que você leia. E o Pedro é um menino que tem altas habilidades, então ele lê muito rápido. E ele leu a Bíblia em 3 dias, né? E aí o Felipe falou assim: duvido, você não leu. E aí ele abriu assim: aqui, o que tá falando? Aí ele olhava assim: isso tá falando isso. Não é possível. Aí ele olhava: não, isso tá falando isso. Aí eu falei: tá bom, você provou seu ponto de vista, você leu. E ele falou: mas eu não acredito. E Então, aí, ler é uma coisa, absorver é outra. e aí magoou a gente muito, né? E aí a gente falou assim: a gente tá fazendo errado, não é na obrigação, é no exemplo, né? E aí ele tem que ver isso partindo de nós. E hoje, a gente sempre reza antes das refeições na minha casa, é um hábito que a gente tem há muitos anos. E quando chegava na vez dele, ele virava o olho, sabe? Adolescente, ele vai fazer 18 anos. Então, ele virava o olho e falava assim: ai, por que você tá me obrigando? Mas assim, hoje em dia, ele não fala obrigado, Deus, por essa comida, por esse lar, que depois daqui eu vou ter um compromisso. Mas ele pratica gratidão. Então, pra mim, já foi um ótimo, grande passo, já é né? maravilhoso. Porque ele tá seguindo os passos de Jesus. Ele só não sabe ainda. Ele só não assumiu. Uhum. Ele tem essa dificuldade de dar o braço a torcer. Mas ele pratica gratidão. Ele fala: eu gostaria de agradecer quem preparou essa comida pra mim. Eu queria agradecer, não sei o que lá, queria agradecer. E tá excelente, é isso, né? Muito mais do que você saber uma oração de cabo a rabo, todos os tipos de terço. É muito melhor você passar pra ele empatia e gratidão, e a criança desenvolver isso dentro dela, né? Essas virtudes, do que saber uma oração de cor sem intencionalidade, né? Sim. Deus tá nos detalhes, né? E o tempo vai ensinar ele, né? O tempo, porque se ele vai estar pegando esses exemplos agora, consequentemente, ele vai ver que o caminho é aquele. Então, ele vai atrás futuramente. Eu falo porque meu pai uma vez veio falar, ele veio me contar depois, né? Porque assim, desde pequeno eu tô dentro da igreja também, né? E eu falo que a criação dos filhos ó, que eu não tenho filho, mas Ainda. eu penso assim, quando você é criança, mas quando você é criança, você faz o que seus pais te mandam fazer. Exato. Então, se você vai na igreja, você vai porque seu pai mandou, não porque você quer. Sim. Na parte da adolescência, começo de adolescência, você ainda vai sem querer. Depois que você chega numa idade onde você não precise mais, Aí é uma você escolha, não pegou né? gosto, você vai parar de ir, né? E depois, talvez, lá pra frente, você vai realmente ver por que você parou de ir ou não. E uma vez meu pai estava me contando que ele foi conversar com o padre na época, e ele veio questionar, porque eu nunca fui de sair de casa, nunca fui de sair com os amigos, sempre fui muito caseiro, né? E ele tava começando a achar que isso era um problema na minha vida, né? E aí ele foi conversar com o padre, e o padre falou assim: Renato, me fala uma coisa, o que você ensinou pra ele? Você ensinou pra ele ir na balada? Aí eu falei: você, quando, né, na época que você precisava ensinar ele dar a criação dele, você levava ele pra balada, pra bar, pra sair fazendo coisa? Ele falou: não. Eu falei: tá reclamando dele pra igreja por quê? Né? Então, assim, tá reclamando dele fazer as coisas que você ensinou agora, né? Que é Nessa altura da vida. Sim. Né? Então é isso, é a questão. Um jovem cresce dentro da igreja com o exemplo dos pais primeiro, né? Não por vontade própria vai depois, mas é o exemplo dos pais que vai realmente incentivar ele a seguir o caminho. Sim, e tem que partir de uma coisa natural, do tipo, pra tudo eu vou pedir orientação pra Deus, né? Então, se você quer muito uma coisa, vamos colocar em oração? Vamos saber se é pra você ter isso mesmo? E tem aquela famosa frase que é muito verdadeira, né? Mãe de joelhos, filhos de pé, né? E a mãe, ela transborda para casa toda. Porque esse avivamento na minha casa, porque não foi um encontro da fé. Eu já vivia todos os movimentos. Mas foi um avivamento. O meu marido… Foi um reacender a chama, Isso, né? Exatamente. Meu marido também vem de uma fé assim. A mãe dele é de missa diária. É um céu na terra também. E aí, ele estava fazendo o rosário do Frei Gilson.
E o meu filho de 8 anos entendeu o movimento ali. E ele começou a ir pro banho e colocar Frei Gilson pra ouvir. Ai, meu Deus. Então ele tava cantando. Ultimamente ele canta Frei Gilson no chuveiro. É um exemplo. Então, assim, é muito bonitinho ver Ele como entendeu que aquele padre ali faz alguma coisa boa. Eu vou ouvir ele também. E a força do homem, né? A gente também tem que colocar no Dia das Mães Aham. a força do homem também. Sim. Né? Porque o maternar, né? Ele vem muito de encontro à família inteira também, né? A gente também precisa cuidar bem do marido. E o marido rege muito a casa também, né? Isso é bíblico. Né? Ele é o pilar, né? Ana O marido. sabe falar melhor que eu sobre isso. E assim, às vezes, quantas vezes ele me viu rezar e não teve tanta potência para o Miguel? Agora o pai fazendo o rosário e ouvindo o Frei Gilson Gente, no o carro. casal que reza junto. Cresce junto. É surreal esse poder. É surreal. Mas o pai, eu acho que o pai, a hora que o pai também tem esse avivamento. É mostrar que não é uma coisa só feminina, não é Exatamente. uma fraqueza. Exato. Mas é o Eu acho que ainda tem um tava pouco desse ver, né? De o conversando. rezar é uma fraqueza porque você só vê mulheres rezando. Sim, Dificilmente você vê o homem. É que a oração não é o fim. Não, sim. Ela é o início. Sim. Não deve ser só em momentos de pedir, né? Uhum. Em sofrimento. E as pessoas veem isso, né? Ah, eu estou passando por um momento de E agora eu vou dificuldade, rezar. agora eu vou rezar. Não, eu vou rezar porque eu acordei, eu vou agradecer. E eu vou pedir pra eu ter um dia Exatamente. bom. Eu vou rezar porque eu Mas cheguei em segurança, nós estamos aqui, tivemos a oportunidade de falar dele. Sim. Sabe? A gente Sim. iniciou, antes Mas da gravação, com uma oração Que a gente pedindo. tava Sim. falando antes de entrar, tem até uma pesquisa, não sei falar números agora, mas eu sei que existe essa pesquisa de que quando o pai reza, a influência dentro da casa é muito maior. Sim. Sim. Pelo fato do que vocês estavam falando. A igreja hoje, e a gente estava conversando, ela faz tantas coisas voltadas para que a mulher tenha a iniciativa que o homem fica de lado. Então, o homem... Ele se apoia. Ele se apoia na mulher. Ah, minha mulher reza mas não é suficiente. ele que tá tomando A iniciativa. Quantas vezes. Então, quando é o contrário, principalmente o filho, o homem, porque a filha, a mulher, tá sempre acompanhando a O mãe. exemplo é a mãe, e isso é Mas nítido, o filho, né? o homem, tipo, pô, eu não vejo meu pai ajoelhado do lado da cama rezando, eu não vejo meu pai com o terço na mão, Sim. meu pai não fica me chamando pra ir na missa. Então, quando vem desse outro lado, é tipo assim, pô, isso aí não é coisa de... Olha, esse corte pode até dar B.O. Mas não é coisa de menininha, né? Sim. Isso que eles estão fazendo não é coisa de menininha fazer. É algo além, coisa né? Que vai além disso, né? Sim. E aí a gente tem que dar o empoderamento todo para Nossa Senhora, né? Sim. Porque é o maternar que fez Jesus. Então, assim, é o maternar também que faz até o nosso marido, Sim. né? Então, por trás de todo grande homem, tem uma grande mulher, né? Uhum. E até Deus quis isso, né? Pra Deus quis vir divindade, de uma vir mulher, de uma né? mulher. De uma menina, Então, né? De uma Ela menina. é uma menina. Mas E assim, precisava de mas ela José já ali, tinha, né? mas ela já tinha sabedoria para lidar com toda a situação e, né? E o caminho foi de amor foi feito por ela ali. Então a mulher, ela tem que estar focada, a mãe, ela tem que estar focada em todo o universo que desprende ali. Que isso inclui o marido, né? Às vezes em primeiro lugar, porque o foco dos filhos, ele tem que vir depois. Com o casamento sadio, os filhos estão felizes. E é aquilo. A mãe está bem emocionalmente, né? É O porque hoje pai em dia está colocam bem ao contrário. Sim, a mulher tem que ser autossuficiente. Não só também. autossuficiente, mas elas colocam os filhos em primeiro lugar. Sim. É complicado dizer isso, mas é o correto. O homem, o seu parceiro, É o ele provedor, é né? em primeiro lugar. A sua relação com o seu marido, Sim. né? E aí depois os filhos. E vem esse cuidado também pelo fato do homem ser o provedor, né? Ele é o provedor, ele acha que ele tem que arcar com todos os problemas da família, mas quem cuida dele? Ele cuida, porque é uma realidade, né? O homem ele vai, você não vai, um exemplo, né? Não vai passar necessidade, você não. Eu falo lá em casa assim, gente, eu não pago conta. Quem paga conta é o Felipe. A conta é conjunta, o dinheiro sai do mesmo lugar. Sim. Mas Ele administra. ele.
E o meu tempo, assim, é pra cuidar da casa, é pra manter, pra ajudar. Mas ele cuida de mim. E quem cuida dele? Tem que ser uma troca, né? O que vocês estavam falando. E me vinha muito… Eu tô lendo um livro que chama 9 Meses com Maria. Sim. E ela fala muito isso, que José sempre foi um pilar pra ela ali. Um Sim. pilar de um porto seguro, na verdade. Não é nem… Ele dava um Claro. suporte emocional, né? Se não fosse José, Jesus também Jesus não queria. talvez não teria existido. Já pararam pra pensar? Porque se ele não tivesse falado sim dele… É que Nossa porque Senhora- a linhagem vem dele, né? a A linhagem linhagem vem de José, né? Mas A na- promessa se cumpre em José. É, porque Então- José veio da tribo de Davi. É, É então- José que tava ali, né? E é muito esse quê de… Exatamente, não é uma casa feliz. É um casamento feliz que traz uma casa feliz, um lar feliz, né? Sim. É uma consequência do E o nosso… autocuidado. E o café, eu percebo assim, o tanto que ele tá sendo abençoado, o tanto que ele tá crescendo, é nessa dimensão. A partir do momento que a gente dá tempo para Jesus, dá tempo para Deus, a gente ouve o que Ele fala pra gente e a gente começa a colocar a nossa vida de forma organizada. A gente vira outra mãe, a gente vira outra esposa, a gente começa a acolher as dificuldades e entender que tá no caminho, que aquilo é um crescimento, que Deus, né, vai nos mostrando, e Deus também vai nos dando força para ir superando cada dificuldade, porque Ele também não prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar com a gente todos os dias. Então, cada palavra que a Helena coloca lá com tanta sabedoria, porque eu falo que a Helena é a nossa universitária, ela ama ler, ela é contemplativa, então ela traz com muita verdade cada palavra que tem no café. Então, cada palavra que ela coloca ali, que cai no coração das mulheres que estão ali, está gerando frutos. E está fazendo esse jardim florescer. Não Então, tem medo, né? Não então hoje a gente olha e eu falo, gente, é um jardim, eu entendi. Que era um jardim que Deus queria. Porque a gente está florescendo junto ali. E é uma segurando na mão da outra. A gente falou isso ontem. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. E eu não conhecia a Helena. Eu conheci ela lá. E parece que a gente se conhece há muito tempo. Sim. Por essa conexão vim de Deus, né? E tem você falando de jardim, eu lembrei de um negócio que um padre uma vez falou. Talvez possa até ser motivo para vocês depois refletirem sobre isso. Vocês que também estão por dentro da Bíblia, o padre falou assim: se Deus te pede para ir pro monte ou pro jardim, é porque Ele quer algo com você. Porque as coisas mais importantes da vida dele, Ele realizou num jardim ou no em cima monte. de um monte. Sim. Então, às vezes, o jardim de vocês Olha. tem algo. Olha. Olha que força. É isso aí. Que mais, amor? Pode falar. Deixa eu ficar aqui até amanhã. Eu acho Ai, que o lado de psicóloga, que você tem alimentado muito através de Deus também, eu acho que… É isso que eu ia fazer uma pergunta sobre… Porque, pelo que eu entendi, também tem um pouco desse apoio psicológico, né? De uma ouvir… Não do profissional em si, mas só pelo fato de ouvir, né? Que nem você trouxe o ouvir com amor, com cuidado, parar para ouvir. O quão isso reflete para vocês também, né? Que escutam. Eu imagino que vocês recebam nesses testemunhos de vidas transformadas, até mesmo. Mas que isso também tem um peso, né? Tem uma responsabilidade. Sim. E como que vocês conseguem lidar, né, com isso? Ou conseguir administrar… Porque tudo requer tempo. A amizade requer um tempo. E aí também tem a rotina de vocês. Eu digo o seguinte: o propósito nosso, meu, seu, do Felipe, da Gabi, de vida é servir. Nós, como filhas amadas de Deus, filho amado de Deus, viemos ao mundo para servir. E no propósito de servir é estar disponível. A gente se faz disponível, né? Quando alguém pede atendimento, ajuda, escuta, primeiro a gente se encontra na igreja, a gente traz para esse lugar. O café virou o cafezinho da igreja.
E aí, Então, quando o momento é pedir oração, ao invés da gente levar pro café, a gente fala, ó, a gente vai tomar um cafezinho coado aqui na igreja. vamos, que você precisa de um lugar de escuta? Então, vamos Vamos diante orar. do Santíssimo. Vamos orar. Vamos sentar, a gente vai te ouvir e até a gente… Não só de escuta, num lugar de acolhimento, né? Sim, às vezes às vezes ela nem precisa de uma palavra. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ela só precisa ter um lugar ouvida. seguro Uhum. pra falar, né? E ter um conselho sincero, né? Uhum. Porque a gente não vai aconselhar se não tá no princípio, sabe? Se não, o que Jesus falaria pra essa pessoa nesse momento, né? Ele falaria, nossa, é verdade, essa sua amiga fez uma fofoquinha de você. Ou, nossa, seu marido, nossa, não acredito que ele fez isso. Jesus jamais falaria uma coisa dessa. Então, Logo ele, né, que amou tanto seus inimigos. então Acho que o nosso tempo acabou aí. Ah, relaxa, pode ir. E é isso, a gente pensa muito antes de falar, Uhum. sabe? A gente vê do lugar onde essa pessoa tá vindo e como eu posso ser instrumento de Deus na vida dela. É isso, né? E eu me encontrei nesse propósito. Eu atuava, enfim, a psicologia ficou muitos anos parada na minha vida, porque eu não enxergava muito o propósito ali, onde que eu tava agindo, que não via muito sentido no meu fazer, né? E aí, quando eu vi que eu tava faltando Deus como pilar principal do meu atendimento, fez sentido pra mim, né? Tudo Que a gente não é só corpo, mente, a gente é alma também, né? E eu sou prova viva disso, né? Eu superei muitos traumas e perdoei pessoas muito difíceis que não foi por mérito meu. Zero mérito, Helena. Eu tenho total consciência disso. Eu pedi Uhum. e ele estava disponível pra mim. E eu pedi, eu preciso perdoar essa pessoa. Eu preciso superar isso. Me mostra como. Sabe? E fluir. E vem, não é fácil, é um processo dolorido, a gente tem que se desfazer, né? Eu falo que a gente é como se fosse um copo bonito de cristal, né? A gente tem que se quebrar inteira pra gente se refazer muito melhor. E esse processo de quebrar e se refazer, que é a vida inteira, gente, sabe? A gente passa por momentos muito difíceis na vida que a gente fala, oh, é meu fundo do poço, eu nunca mais vou ter uma coisa mais difícil. Vai vir outro fundo do poço, sabe? Tá ali na frente, porque ele vai te quebrando e ele vai te moldando, né? A diferença de quando a gente tem fé e a gente tem essa intimidade com Deus é como você sai nessas situações, Uhum. né? Porque você tem a escolha de sair amargurado, de sair com raiva, né? De sair mal, né? Ou de se colocar como vítima daquele processo. Ou você agradecer e falar, meu Deus, se isso está acontecendo comigo, tem um propósito. E eu vou não vencer. entendo, mas eu aceito. E eu vou vencer, porque você tá no barco, né? Uhum. A tempestade tá grande, mas você tá no meu barco. Mas Jesus tá dormindo. Ele só tem, mas ele tá ali. Mas Ele não a deixa gente- de estar ali. Ele tá dormindo, mas tá ali. Mas a gente… Calma, por que você tá dormindo? O mundo tá acabando. Mas eu tô aqui com você, por que você tá desesperada? A gente ensina as meninas a serem bastante contemplativas e adoradoras. Todas as vezes que a gente desce pro Santíssimo, eu falo para elas: encontrem aqui o seu melhor lugar. Encontrem aqui a resposta para os seus problemas. Você vai ter que ter uma conversa difícil com o Felipe? Passa em qualquer lugar que o Santíssimo esteja exposto. Ou exposto. Esteja lá, né? Em qualquer capelinha. Chega lá e fala, meu Deus… A luz… Uma vez quem falou isso foi o Padre Kleber. Sabe aquela luz vermelha? Significa que Deus tá ali, Jesus tá ali. Então vai lá e Exatamente, Clara. Então é isso. Antes de conversar com o Felipe, vai lá e fala, Senhor, me inspira, o que eu tenho que falar? Uhum. Vai antes, conversa com meu marido. Então, isso, a hora que a gente passa a entender o propósito de sempre falar com ele em todas as circunstâncias, quantas vezes eu vivi uma dor, eu entrei na capela e falei, meu Deus, eu vou sair daqui só a hora que meu coração estiver tranquilo. Então, eu acho que o propósito do café é isso também. É ensinar as meninas em qual lugar chorar, em qual lugar pedir um conselho e entender
que você vai sair com as respostas. E a gente sai, né? Sai. Às vezes não é o que a gente quer escutar, né? Mas a gente não deixa de sair com a resposta. Não deixa de E o sair. bonito é isso. Uhum. O se desfazer é o bonito, porque a gente colhe coisas maravilhosas que a gente não tem ideia, né? As pessoas costumam dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele não escreve certo por linhas tortas. Somos nós que desviamos e ele vai trazendo a gente de volta. Ele fala, A gente vai jogar na linha pra fora. nem pra direita Nós que e pegamos nem pra o escrito esquerda. dele e Mas a queremos- gente faz uma vida, uma lombada. E A gente que pega o texto e transforma numa sopa de letrinhas. Gostei, Felipe. volta. É bem isso aí, Né? Felipe. É isso aí, gente. Ai, Jesus. Bom, nosso tempo tá acabando já. Tem mais alguma coisa pra perguntar? Não, eu só nossa famosa. Então, mas antes. Fala assim, só que eu quero ir no café na Eu próxima quero ir no 15. café. Não, você Aí- quer não. Você Aí você se vira com o seu chefe. Palavra você já está lá na quinta-feira. E parabéns, que Deus abençoe o projeto de vocês. Amém. Vocês têm uma missão muito linda e que venha muitos frutos, Amém. né? Amém. Pra vocês também. É, digo mesmo. O café acontece toda quinta, Toda quinta, 8h15. 8h15. A gente sempre recebe com uma mesa de café mesmo, porque afinal foi com ela que começou. Então a gente recebe com um pão de queijo, um bolinho, um café. E a gente já começa a partilha e a adoração depois. 8h15. Isso aí, então, Na paróquia. vocês. Na mulheres, paróquia do né? Padre Kleber. Isso, Lá na Jesus Jesus Misericordioso, Misericordioso Santa Santa de de Virges. Na... Rua Jaime. José Delírio. Isso, José. Aí, É galera. muita arte pra fazer aqui, eu lembro. Mães de plantão aí que estão assistindo, mulheres. Se Aí, o sentirem no convite. coração, fica o convite. Fica o convite, será um prazer recebê-las. Antes de terminar o episódio, a gente gosta de pedir para que vocês deixem uma frase ou recadinho. um recado para quem tá assistindo, seja mãe, seja pai, seja filhos. Fiquem à vontade. Eu acho que é ter essa intimidade com Deus, é buscar essa intimidade, porque tudo na nossa vida é transformado quando a gente ouve, realmente ouve. Para a vida para poder ouvir. Então eu acho que é para isso. Intimidade. Eu queria dizer que não importa o que você está passando hoje na sua vida, que você nunca esqueça que você é filha amada de Deus e que Ele te ama acima de tudo, né? Não importa, Ele vai estar sempre do seu lado, como Ele esteve do meu, como está de todos nós aqui. E hoje temos uma aniversário. Hoje é aniversário da Helena, verdade. Hoje é um dia especial para ouvir ela também. Para essa parte. E muito feliz por você ter gastado um tempinho do seu aniversário. Mas óbvio. É a coisa que eu mais gosto é falar de Deus. Pra mim é um presente. Ele tá falando pra mim, vai lá. Fala de mim. A gente tem que falar da palavra. né? Isso. É uma missão. Quando Deus manda, a gente só obedece. Fala Exatamente. Sim, senhor. Ele tá Ah. aqui. Nossa Senhora de Cis, quem será? Quem é? quem Não não? dizer, né? Sim. A gente Obrigada. queria muito agradecer a presença de vocês, louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida de vocês, pelo projeto de vocês, pela família e filhos de vocês. Que Deus possa, assim, derramar chuvas de bênção e que Santa Terezinha derrame muitas chuvas de rosa sobre vocês. Amém. Obrigada. Obrigada pelo carinho, viu, Clara? Obrigada pelo carinho, Felipe. Obrigada, Nós gente. agradecemos. Galerinha, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Nossa Senhora ilumine a semana de vocês. E até a próxima. Tchau.